Mas é fundamental, não tem um outro caminho. Se a criança passa mais tempo dentro da instituição do que em casa. Se a maioria dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar. de casa. E se a informação é o caminho, você vai somando, fica, né, claro que tem que ser dentro do contexto escolar que isso se inicia. E existe, como a gente falou, esse cuidado. É claro que não se tratam de informações sobre sexo, né, ou sobre sexualidade, mas é o cuidado com o corpo, e esse a gente passa pelo cuidado com o outro, como, né, o que eu não posso fazer com o meu colega. Quando eu estou falando que eu não posso fazer com o meu colega, eu estou dizendo que não pode ser automaticamente. feito comigo. Então, se eu não posso bater no colega, se eu não posso também tocar em algumas partes do colega, também não pode fazer isso comigo. Então, a gente vai, né, por outros caminhos. Sim. Essa educação fala de limites. Exatamente. Também, né? Ela não fala de sexo em si, que as pessoas às vezes o medo é falar isso. Ela tá falando isso. Não, fala de limites, fala de corpo, fala de prevenção, a gravidez, a doença sexualmente transmissíveis. Sim, mais pra frente, né, com as outras idades, fala também. Fala também disso, também daquilo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de falar sobre educação sexual. Porque as pessoas, eu não quero que meu filho veja isso não, porque pega o senso comum, pega um fake news na internet. Não, eu vi que a cartilha diz que meu filho, eu não quero que meu filho aprenda isso não. E perde essas questões, né, esses detalhes do que na realidade é a educação sexual, que é essa prevenção ali para a vida da criança. Quanto mais novinha a criança, mais vulnerável, né? Sim, estatisticamente, 50% dos casos, né, de abusos acontecem com crianças de 1 a 5 anos. Então, como a gente vai evitar isso se a gente não falar de educação sexual dentro de casa e dentro das escolas? Entendeu? Então, a gente precisa falar sobre isso porque, gente, é uma maioria 100% vulnerável. E se ela não aprender dessa forma, ela vai aprender com o abusador. E, né, acho que isso não foi assim, a Daiane falou dessa questão do abusador do monstro, né? A maioria dos abusadores, gente, são pessoas dentro de casa. Falando de dados, a gente tem aí 69,4% das violências acontecem dentro de casa, onde 40% dos casos ocorrem entre pai e padrasto. Então, assim, é um número muito alto dentro de casa, é um número muito alto de pessoas de confiança. E essas crianças de 1 a 5 anos estão em volta delas o tempo todo. A gente fica falando do estranho, né? Não, mas meu filho, eu ensinei pro meu filho que ele não fala com estranho, que ele não pode dar... Sim, não aceita um doce do estranho, não pega o telefone. Mas quando esse estranho está dentro de casa? E quando esse estranho a criança chama de pai, de tio, e como a Cíntia falou, que existe, de mãe. Então, assim, como que a gente pode entrar nessa questão de dor? Através da escola, que age totalmente impessoal, onde ela vai apresentar para a criança o todo, né, desses detalhes, o que é isso, como funciona isso, quem pode tocar nisso, né, a questão de se está tocando e te causando constrangimento, independente de ser sua mãe, o seu pai, o seu tio, você deve falar, né, então todas essas questões, a escola com a educação sexual vai aprender e vai fazer com que a criança possa identificar, não, mas é a minha mãe que está tocando, tudo bem? Não, a minha mãe está tocando de um jeito que está me incomodando, o meu pai está tocando de um jeito que está doendo, então não é legal. E como que a criança de 1 a 5 anos vai aprender isso, se não na escola que age totalmente de forma impessoal, né, fazendo com que essa criança aprenda. Então a gente precisa também fazer as pessoas entenderem a importância disso, que muita gente não sabe, pega um fake news e leva para a vida, né? Então por isso que a gente trouxe esse tema aqui do projeto, mas um projeto de suicídio, falando sobre prevenção, falando sobre o abuso sexual infantil e da adolescência, porque falar de dor, seja ela qual for, e de traumas, né, que o abuso sexual infantil é um trauma, é falar também de pessoas, né, porque a gente sempre bate na tecla, quando a gente fala do projeto da questão do suicídio ser multifatorial. Sim. Quando a gente fala sobre suicídio ser multifatorial, a gente fala que várias causas podem acontecer para que a criança, né, para que a pessoa, né, a vítima, venha cometer o suicídio. E quando a gente fala de abuso sexual infantil na adolescência, né, a gente fala sobre um trauma, que se não for tratado, pode chegar ao ápice do suicídio. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, por isso que a gente está, né, intercalando, né, uma conselheira e escritora, por isso que a gente está intercalando uma psicóloga escolar, por isso que a gente está, né, intercalando aqui com uma outra psicóloga do conselho também, porque a gente quer fazer com que as pessoas entendam que existe uma rede que está trabalhando junto para que essa educação sexual, para que essa informação, para que essa promoção à saúde e prevenção possa acontecer.
E a gente está falando aqui de várias formas acessíveis, né? Eu sempre falo, tanto com a questão do projeto, como a questão aqui dessas psicólogas, né? Das duas psicólogas e da conselheira, que tem toda essa acessibilidade, né? Que saiu da questão profissional e fez um livro que ela vai falar para vocês, é a sensibilidade. É a sensibilidade de saber que é um assunto delicado e que não é por ele ser delicado que ele não deve ser dito. É por ele ser delicado que a gente vai ter todo o cuidado de ser, né, de dizer, de falar sobre ele. Então, a gente está aqui mostrando para vocês todos esses fatores. E a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores, né? O Arildo Pintor, a gente tem aí também